Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez. Desde já, muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que está chegando agora, muito prazer. Eu me chamo Pastor Tiago Matos e através deste canal quero ser bênção na tua vida. Amém? Aproveitando que falamos deste canal, te convido para que você se inscreva e assim nos ajude a continuarmos crescendo para a glória do Senhor Jesus. E se no final do vídeo a mensagem falar ao teu coração, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Eu quero falar neste vídeo algo que tocou no meu coração de ontem para hoje, sobre algumas situações que aconteceram na vida de José, mas que é muito perceptível como Deus foi cuidadoso com sua vida e manteve intacto o projeto dos céus através dele. Mas enquanto o processo estava acontecendo, com certeza não deve ter sido fácil para ele, como também não é para você e eu, porque nós não conseguimos enxergar o final dessa história, né? Por enquanto o que temos é o agora, é enquanto está acontecendo, e muitas das vezes o que surge na jornada, no caminho, é difícil entender, sabe, lidar, expressar algo do nosso coração mediante aquilo que está acontecendo, tentar enxergar Deus em meio a tantas coisas inexplicáveis. Mas através da vida deste homem eu tenho certeza que a nossa vida também será edificada. Sabe, eu coloquei 3 pontos para a gente poder abordar na vida de José. Eu coloquei abandono, esquecido e apagado da memória. 3 processos complicados que aconteceu em sua vida, porém tem algo muito importante para a gente poder deixar gravado nessa jornada. Deus era com José. Sabe, é isso que precisa ficar em evidência. Deus é contigo, Deus é comigo, e nós precisamos confiar neste controle absoluto que Deus tem das nossas vidas e do quanto Ele é poderoso para poder nos transformar ou fazer de nós peças importantes para que a manifestação dele aconteça, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Amém? Então vamos começar falando do abandono. Gênesis 37, nos versículos 27 e 28, vai dizer assim, ó: Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então, o processo começa aqui, né? Você conhece a história. José, ele era muito dedicado ao seu pai, às funções que o seu pai determinava, né? Tanto ele estava próximo, sempre disponível para ajudar, como também seguia à risca as ordens que recebia de seu pai. Em meio a essas ordens, foi direcionado para observar os seus irmãos. Em uma dessas observações, ele percebe que seus irmãos não estavam agindo como deveriam agir. E ele vai cobrar isso deles, e existe um confronto dos seus irmãos para com si mesmo. E aí o que acontece? A partir dali, José começa a se destacar e é exposto em meio àquela família algo que Deus tinha em sua vida, que era através do sonho. O Senhor já estava revelando um futuro, não só para José, mas para toda a sua família que seria alcançada. E quando José começa a expor esses detalhes de Deus, que era para benefício de toda a família, os seus irmãos, com inveja, começam a ficar com raiva. E aí o que acontece? Trama uma situação para eliminar José de suas vidas. E nos versículos 27 e 28 nós lemos que ele foi lançado numa cisterna, em seguida vendido como mercadoria para uma outra nação. Então essa jornada de José, tá? Se você for lá no finalzinho, no 50,
você vai ver que a jornada dele foi fantástica, um homem que teve sucesso numa terra que não era dele, mas quando começamos do início, com certeza percebemos que muitas coisas aconteceram para transformá-lo em um homem forte. Percebe que talvez situações difíceis que você e eu estamos enfrentando hoje estão nos preparando para sermos fortes no amanhã. Mas como não temos acesso ao amanhã, precisamos absolutamente confiar em Deus e saber que o amanhã está em seu controle e só nos resta confiar nele. Então, a primeira parte que eu separei das três foi o abandono. Aqui nós lemos que ele foi abandonado pelos seus irmãos. Mas como assim, pastor? Sim, quando ele é lançado na cisterna, ele ali já fica sozinho. Depois ele é retirado e ele é vendido. A partir do momento que aquela caravana o leva para ser escravo, vendido como mercadoria no Egito, ele já estava sendo abandonado. Os irmãos voltam, tramam uma situação, contam para Jacó que ele foi devorado e a vida segue. Como a vida seguiu para eles, e com certeza em alguns momentos eles lembraram sobre José, sobre o episódio, mas ele foi abandonado, não somente na cisterna, mas quando é colocado na caravana em direção ao Egito. Depois nós passamos para o segundo tópico que eu separei como esquecido. Lá em Gênesis 40, no versículo 14, vai dizer assim para a gente, ó. Porém, lembra-te de mim quando tudo correres bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Aqui José está preso, juntamente com algumas pessoas e também 2 funcionários de Faraó, né? O padeiro e o copeiro, que foram presos. E aí o que acontece? Eles tiveram um sonho, José revela esse sonho e ficou muito evidente o clamor de José. José falou para eles assim, ó, um vai morrer e o outro vai viver, e você que vai viver, quando for voltar para a presença de Faraó, não esqueça de mim. Foi um clamor que José fez. Ele continua falando, porque eu estou aqui como inocente. Eu vim parar aqui nesta terra da onde eu não sou e não é culpa minha. Ele faz esse clamor pedindo para que o copeiro viesse a lembrar dele quando aquele sonho fosse realizado. Quando a gente vai no versículo 21, diz assim, ó, ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então o tópico 2 que eu coloquei desta mensagem, ele foi esquecido. Olha como é um processo difícil para chegar aonde nós almejamos, ou talvez chegar aonde Deus selecionou para nós. Nós no início não vamos conseguir enxergar José pedindo promoção, pedindo bênção. Simplesmente o Senhor deu uma revelação para ele através do sonho. Ele expressou esta revelação para sua casa, para sua família. Eles não entenderam, e aqui está o processo em andamento. Por mais que as pessoas não venham entender, por mais que seja difícil nós entendermos ou vivenciar o processo que acontece no caminho que nos levará para a realização do Senhor em nossas vidas, isso não vai escapar dos planos do Senhor. Por isso é necessário caminharmos de uma forma que venhamos a amadurecer e confiar plenamente no Senhor, mesmo que não venhamos a entender certos processos. Então aqui ele estava preso, né? Ele tem a chance, e mais uma vez a revelação faz dele um diferencial, porque ele estava na prisão, ele tinha total aval do chefe, do carcereiro, para poder lidar com todos os presos ali. Acontece a situação do sonho ser revelado, do sonho ser expressado, ele revela o sonho, pede para que não fosse esquecido, porém, quando aquele homem volta,
para a presença de Faraó, nós acabamos de ler: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Primeiro, ele foi abandonado. Agora, ele é esquecido. Consegue entender o tamanho do crescimento que Deus estava dando neste homem? Essas experiências que nos faltam nesse tempo. Porque Deus tem sim criado situações para nos fazer crescer, mas nós somos imediatistas. Nós exigimos que Deus faça coisas maravilhosas a nosso favor e não respeitamos os processos que Ele faz acontecer na nossa jornada para que nós sejamos exatamente o que Ele planejou. Percebe-se que muitas das vezes o que nós planejamos não está alinhado com o que Deus planejou, porque nós não temos paciência para esperar Ele realizar em nossas vidas os seus planos. Queremos andar, queremos avançar, queremos fazer da nossa forma, do nosso jeito, e quando começa a dar errado, o primeiro a ser culpado é Deus. O primeiro a ser abandonado é Deus, porque entendemos que Ele deveria ter feito diferente e não nos ajudou como deveríamos ser ajudados. Interpretações erradas, porque nos falta intimidade no relacionamento com Deus. Então falamos sobre abandono, falamos sobre esquecimento, agora nós vamos falar sobre apagado da memória. Lá em Êxodo, logo no primeiro capítulo de Êxodo, vai falar assim pra gente nos versículos 7 e 8. Ó. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Olha só, esse capítulo 1 de Êxodo é pós um momento em que José mudou a história do Egito. E aonde José mudou a história do Egito? Quando ele ainda era um menino, lá na casa de seu pai, recebendo os sonhos de Deus e expressando para sua família. E o processo que o levou para Deus realizar em sua vida o que os céus planejaram foram difíceis, dolorosos, complicados. Ele foi abandonado, ele foi esquecido, mas Deus o exaltou de tal forma que ele mudou a história daquela nação. Quando o Faraó tem o sonho dos 7 anos de escassez e dos 7 anos de abundância, já revelado por José, né? O copeiro lembra de quem José era e o convida para estar na presença do Faraó para ajudá-lo. Sabe, ali, no momento em que José achava que poderia ter sido lembrado, não foi. 2 anos depois, o Faraó tem esse sonho. O copeiro lembra dele e ele é convidado a estar na presença de Faraó. Sabe, esse tempo, a gente fala muito sobre o tempo Cronos e o tempo Kairos, né? Kairos, o tempo de Deus, Cronos, o nosso tempo, sabe? E muitas das vezes alinhar esses 2 tempos é complicado demais porque nós não temos paciência para esperar. Mas Deus tem o controle absoluto de tudo referente à tua vida e à minha vida, eu creio nisso, aleluia. Sabe, ele mudou a história daquela nação, é impossível as administrações futuras não lembrarem de José. É impossível, porque ele mudou a história daquele lugar. Mas aqui no capítulo 1 de Êxodo, nós lemos que o novo faraó que assumiu não se lembrou de José. Eu coloquei aqui, ele foi apagado da memória. E a partir do momento em que José é esquecido, começa um novo processo de Deus na vida dos hebreus, que depois vai chegar até Moisés, que você conhece a história. Sabe? Então, alguns processos na nossa vida não vão ser de fácil entendimento. Nós vamos querer exigir respostas ou exigir de Deus que seja diferente mediante a nossa entrega, a nossa fidelidade, mas acima do que podemos ou não fazer, precisamos confiar no Senhor.
Esse é o ponto importante na jornada de José. Porque quando ele recebe seus irmãos em sua presença, ele fala para os irmãos ficarem tranquilos, não ter peso no coração, porque ele reconhece que Deus endureceu o coração de seus irmãos para que toda aquela situação fosse criada, para José ir na frente para o Egito, ser o socorro para aquela família e de tantas outras pessoas da nacionalidade dos hebreus. É esse amadurecimento que nós precisamos viver. Porque em meio a toda essa situação, olha só o que diz lá em Gênesis 39, no versículo 2. Eu separei aqui, e isso aqui é importante nós deixarmos em destaque. Versículos 2 a 5. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Olha só, é isso aqui que tem que ficar em destaque. Em meio a tudo que José passou, a palavra fala que o Senhor era com José e aonde José estava, o Senhor mudava o ambiente. Nos versículos 22 e 23 do mesmo capítulo vai falar. 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quando se devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Isso aqui é que precisa ficar guardado no nosso coração. Talvez dar destaque aos momentos difíceis só vai esmurecer a nossa vida, mas precisamos olhar num todo. E por mais que José passou pelos momentos de abandono, de esquecimento e de ter sido apagado da memória de um povo que foi abençoado por ele, pelo que o Senhor fazia através dele, nós temos o destaque na palavra que o Senhor era com José, e aonde José estava, o ambiente era mudado e as pessoas prosperavam só em se relacionar com José. Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. Para de ficar dando destaque aos momentos difíceis do processo, mas começa a enxergar Deus trabalhando na tua vida e através da tua vida, porque no final já está concluído tudo aquilo que Deus planejou de benéfico para a tua vida. Não esmoreça, não desista, para de dar destaque aos momentos ruins, porque Deus tem um pacote completo para poder fazer maravilhas na tua vida, através da tua vida, e a tua casa será próspera e abençoada por tudo aquilo que Deus está fazendo através de você. Porque da mesma forma que o Senhor era com José, Ele é contigo, Ele é comigo. E nós vamos viver ainda tudo aquilo que os céus planejaram de bênção para a nossa vida. Amém? Quero abençoar a tua casa, a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. E não esqueça de compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Eu te abençoo com esta palavra no nome de Jesus. Graças e paz.